Eu sou Jorge Alves, estou gravando mais essa aula como um apoio e como um material complementar à nossa escola bíblica. A lição de hoje é a lição número 3, cujo tema é batismo. Então, vamos começar a nossa aula. Primeiramente, vamos definir o que é o batismo cristão. Entendemos, para nós, cristãos, o batismo como a ceia do Senhor, é um sacramento. O que vem a ser um sacramento? Sacramento é algo que o próprio Jesus ele instituiu, estabeleceu para que a igreja pudesse estar celebrando, pudesse estar cumprindo. Então a gente vai ver isso de uma forma, compreender isso de uma forma um pouco mais clara nessa lição. Primeiro vamos conhecer alguns termos importantes que serão usados no nosso estudo. Então, nós temos o termo sacramento. O que vem a ser um sacramento? Sacramento é um sinal visível de uma bênção invisível. Ou seja, quando se fala em sacramento, como no caso da ceia, Para nós cristãos evangélicos, a ceia e o batismo são sacramentos, significam que ao participarmos desses ritos, ao participarmos do batismo, ao participarmos da celebração da ceia do Senhor, no ato de participarmos, é comunicada, é transmitida a nós uma bênção de Deus, uma graça de Deus sobre nós. E como nós podemos experimentar isso, nós podemos muitas vezes sentir isso, mas não podemos vê-la. Então, entendemos que ficou conceituado que sacramento é um sinal visível, porque você está estabelecendo algo que você está participando de algo que é claro, que é físico, que é visível aos olhos humanos, porém que por trás daquilo carrega um sinal, uma bênção, uma graça de Deus, ok? E o que é esse sinal visível? Estás falando dessa representação material, No caso do batismo, é a água. No caso da celebração da ceia, Que vamos falar em outra aula, se fala do pão e do vinho. Então, o sinal visível pressupõe uma representação material, uma expressão graciosa do amor de Deus que está, lógico, abaixo da fé, mas nos remete, nos leva a uma comunhão com Deus, A fé é o elemento principal que nos conecta a Deus. Tudo que nós fazemos na nossa relação com Deus, ela parte da fé, ela parte do fato de que nós cremos na existência de Deus, cremos naquilo que Deus realizou por nós por meio de Jesus. Porém, ao celebrarmos, ao manifestarmos esse sinal visível, logicamente que a celebração de um sacramento como esse, a celebração, a participação em um rito como esse, nos conecta a Deus, ok? Nos coloca numa comunhão mais próxima de Deus. Exatamente por isso Jesus também a instituiu, para que nós pudéssemos experimentar da presença de Deus ao participarmos desses ritos, ao celebrarmos esses sacramentos, ao celebrarmos essas instituições de Jesus, ok? Então é um sinal visível que carrega uma bênção invisível. E o que é essa bênção? É a dádiva que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos enxergar nem tocar, mas que é sentida, que pode ser experimentada, sentida no nosso ser. Ao fazermos o sinal físico, ao realizarmos o ato físico, nós experimentamos dessa bênção espiritual. Nós experimentamos de uma maior comunhão, de uma aproximação. John Wesley e João Calvino, eles dizem que são meios que conferem graça ao participante, ou seja, que é comunicada graça, presença divina, vida de Deus. Quando participamos do batismo, quando celebramos a ceia, quando celebramos os sacramentos,
nós recebemos da vida de Deus, mais da vida de Deus sobre nós. Experimentamos uma comunhão, uma presença de Deus, e essa vida é comunicada ao nosso espírito. E isso faz com que nós venhamos não somente a crescer espiritualmente, mas experimentar mais da presença de Deus, nos levando a uma maior intimidade, a uma maior comunhão e ao maior fortalecimento, né, diante das adversidades e da vida. A ceia também, o batismo, aliás, é tido também como uma instituição, ou seja, é uma instituição divina, porque foi determinada por palavras, por uma ordenança e por atos do Senhor Jesus. O próprio Jesus, ele se batizou. Você pode ver isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, em Marcos, capítulo 1, e em Lucas, no capítulo 3. Então, os três evangelhos, eles mostram Jesus se batizando, e Mateus e Marcos carregam uma ordenança de Jesus. Em Mateus 28, 19, Jesus dá o ide, ele diz, ide por todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado. Em Marcos 16,15 diz, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as nações, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então você vê essa ordem de Jesus. Jesus, ele não somente praticou o batismo, ele não só experimentou na sua própria experiência de vida, como ele ordenou como se fosse uma prática da comunidade que ela deveria seguir após Jesus, após o envio de Jesus. Então, ela também carrega o quê? Uma ordenação. Ela é uma ordem de Jesus. E tudo que o Senhor Jesus determina tem por finalidade produzir vida, uma vida plena, uma vida perfeita. Lembra que Jesus disse que ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, uma vida plena, uma vida completa, uma vida saciada em Deus, uma vida que nos leva a crescer no conhecimento de Deus, uma vida que nos leva a crescer como pessoas, uma vida que nos leva a lidar melhor com essa dimensão da nossa existência e com o dia a dia das nossas vidas. Então, os sacramentos também são ordenados para proporcionar vida abundante. Assim, não são menos sagrados o matrimônio, a vocação, a fraternidade cristã, entre outras coisas. Porém, deve-se observar, no entanto, que os sacramentos não são mais do que a própria vida. Logicamente, que a vida, o tema da vida, é o tema-chave das Escrituras. Tudo que você lê de uma ponta a outra, de Gênesis a Apocalipse, carrega a preservação, o cuidado, a defesa da vida. E a essa instituição, as ordenanças de Jesus, são exatamente para que você possa ter essa manutenção e essa experiência de uma vida melhor. E aí nós temos também essa expressão aqui, que é batizar em nome de, né? Você vê essa ordem em Mateus 28, 19, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa essa expressão batizar em nome de alguém? Essa expressão, ela na verdade, ela vem do hebraico e ela tem o sentido de submeter à vontade de alguém, de viver debaixo de alguém. Ou seja, quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é um indicativo de que a sua vida agora ela está submetida ao governo de Deus, que você não vive mais uma vida para si mesmo, que você não vive mais uma vida para cumprir os seus caprichos, as suas vontades, não, que agora o centro da nossa vida é o Deus triuno, é o Deus que nos trouxe a sua presença por meio do seu Filho. E então, a partir de então, toda a nossa vida, ela é dedicada, ela é consagrada, ela é direcionada a Deus, ok? Vamos ver agora alguns significados do batismo, o que eles expressam na nossa vida, né? O batismo ele não tem somente um, mas ele tem alguns significados. Vamos ver quais são?
Primeiramente, o batismo ele é um ritual de iniciação, ou seja, todo aquele que quer pertencer a uma igreja local, a uma igreja confessa. O que quer dizer a igreja confessa? A igreja que professa o nome de Jesus, a igreja que serve a Deus nesse mundo, a igreja física. Temos uma igreja confessa, que é a comunidade, as comunidades locais. Temos a igreja invisível, que é o corpo de Cristo, desde os dias de Jesus até quando Jesus vier reinar sobre todas as coisas. Essa igreja invisível é chamada de corpo de Cristo nos escritos do Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo. Mas estamos falando também da comunidade local, da igreja que confessa Jesus, da igreja militante, da igreja que está nesse mundo lutando para levar o evangelho, para resistir ao pecado, para resistir às forças do mal. Para que você pertença, quando você se batiza, o batismo ele te identifica como alguém que pertence não somente a uma igreja local, mas o batismo ele te identifica como um cristão, ele te identifica como um seguidor de Jesus, como alguém que se tornou um cidadão do reino de Deus. Esse é um sinal físico e visível para as pessoas, ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar isso. Como você vai conhecer que uma determinada pessoa ela é um médico? Se ela estiver fora do consultório, você não vai saber. Mas se você está dentro de um hospital, onde você tem cada pessoa com o seu uniforme específico, a pessoa da faxina ela tem um uniforme, os atendentes têm um outro uniforme, os enfermeiros têm um outro uniforme e o médico ele tem um uniforme próprio, ele usa o jaleco que vai identificá-lo. Ou seja, você vai identificar que uma determinada pessoa é o médico ali naquele hospital pela sua roupa, pelo seu jaleco. Ele vai ser um indicativo, ele vai ser um sinal visível de que aquele é o médico daquele hospital. Como você vai conhecer um policial? Você só vai saber que uma determinada pessoa ela é um policial. Das duas, ou se ele te falar, ou se você vê ele com a sua farda, ou seja, o jaleco do médico, a farda do soldado, identifica ele como pertencente àquela determinada profissão. O batismo, ele faz essa identificação com Jesus e com a fé cristã. Quando você se batiza, você está dizendo que você aceitou a Jesus, você está fazendo uma declaração pública de Jesus para o mundo e de que agora você pertence a essa nova comunidade, que você pertence à igreja. Então se torna um sinal físico que você é um cidadão do reino de Deus aqui na terra, entendeu? E que você aceitou viver sobre o senhorio de Deus e de Cristo. O batismo também carrega um sinal de purificação. A água é substância usada para lavar, purificando as coisas que existem ao nosso redor e o nosso próprio corpo. A água é também a substância que compõe a maior parte do nosso corpo, sendo por isso mesmo indispensável à vida. É assim tomada como símbolo de purificação espiritual e também de um nutriente indispensável para a nossa vida espiritual. Então, o batismo com água ou na água, ela simboliza o quê? A nossa lavagem dos antigos pecados. Logicamente que estamos falando de um símbolo, tá? Porque na verdade a purificação dos pecados ela foi feita através do sangue de Cristo. E a água é exatamente esse símbolo daquilo que Jesus realizou em sua morte e ressurreição. Então nós temos como um sinal, como um símbolo de purificação. O batismo, ele é um símbolo de tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz e de que nós aceitamos aquilo que Deus fez por nós por meio de Cristo. Então o batismo ele carrega essa identificação, essa aceitação, essa confissão e testemunho, como a gente vê aqui. O batismo ele é uma espécie de confissão e testemunho. Quando
aceitamos o batismo perante a igreja, que é o corpo de Cristo, nós reconhecemos a autoridade desse corpo, nós reconhecemos a nossa fé em Cristo, nós reconhecemos o senhorio de Deus sobre a nossa vida e nós reconhecemos que a igreja, ela tem autoridade para moldar a nossa vida em Cristo, ok? Então aqui a gente lê, a aceitação pelo batizando do batismo perante a igreja, que é o corpo de Cristo, é o reconhecimento e confissão da autoridade desse corpo, tanto para moldar a sua vida em Cristo, ajudando na caminhada cristã, como para lavar a vida do mundo do pecado de onde se está saindo. É assim, confissão e testemunho da fé cristã. Também enxergamos no batismo uma espécie de memorial. Assim como Jesus deixou-se batizar por João Batista para que fosse cumprida a Escritura, para a permanência de uma memória escriturística, assim o batismo cristão, ele também é um ato memorial, que lembra a morte de Cristo no lugar do pecador, por causa dos seus pecados e a necessidade da morte do velho homem, do velho homem, da velha mulher em Cristo, e ao seu semelhante, por quem agora deve viver uma nova vida em Cristo Jesus, celebrando e testemunhando o amor de Deus em Cristo. Então, o batismo ele recorda-se do fato de que nós morremos para o pecado e passamos a viver para Cristo. Um texto que nos fala sobre isso, até gostaria de ler com vocês, está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, e se você tiver uma Bíblia já à sua mão, se você estiver acompanhando esse estudo aqui comigo, abra em Romanos, capítulo 6, e nós vamos ler exatamente isso, a partir do verso... A partir do verso 1, vamos ler, Romanos capítulo 6, verso 1, diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao 4. Ou seja, você vê que o batismo, ele carrega esse simbolismo, essa comparação de sepultamento, de morte. Aqui o próprio Paulo usa o sentido um dos sentidos da palavra grega. A palavra batismo vem do grego baptismos ou bapto, que tem raiz em bapto. Comumente, logicamente que esse não é o único sentido para essa palavra, mas comumente uma das traduções para batismos é sepultamento, é mergulhar algo em alguma coisa, colocar algo dentro de alguma coisa, né? Enterrar algo, né? Imergir algo. Então, ele usa aqui o sentido da palavra, ou seja, ele compara que nós fomos batizados em Cristo Jesus, ou seja, assim como Jesus morreu, experimentou a morte e depois experimentou a ressurreição, nós que fomos batizados, nós também fomos sepultados com Cristo, ou seja, a morte de Jesus na cruz é a nossa morte e a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Então ele fala que o batismo, ele é um sinal, nós fomos batizados em Cristo, ou seja, ele é um sinal de que nós morremos para o mundo. Ele é um sinal visível de que nós morremos para o mundo e agora estamos recebendo a vida nova de Cristo, tá? As igrejas, as confissões teológicas que praticam o batismo por imersão,
usam muito esse simbolismo, né, no seguinte aspecto, do candidato descendo a água, né, sendo mergulhado na água, a ideia de um sepultamento. E quando ele sai da água, a ideia de uma nova vida, ok? Os que batizam por aspersão, o que é o batismo por aspersão? É o batismo onde é derramado água sobre a cabeça. Existem igrejas evangélicas que praticam o batismo por aspersão. E quando se asperge, né, quando se faz aspersão, o sentido em vista é exatamente o de purificação. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, todos os atos de lavagem cerimonial determinadas na lei eram derramando água sobre alguma coisa. Então, um altar ele era purificado derramando água sobre o altar. Uma pessoa era purificada derramando água sobre ela. Tanto que se uma pessoa, vamos supor, vou pegar aqui exemplos aqui de várias leis, né? Mas eu vou pegar uma lei específica, que é a lei da impureza cerimonial ao se tocar num morto. Quando alguém tocava num corpo morto, ele ficava impuro cerimonialmente por 7 dias, ou seja, por 7 dias ele não poderia participar do culto, quer fosse no tabernáculo, quer fosse no templo. Nesse período, após passados esses 7 dias, ele deveria se banhar em água, ou seja, ele deveria se lavar, tomar um banho, né? A água ser derramada sobre ele, ser aspergido com água, e essa água traria purificação. Então, para aqueles que praticam o batismo por aspersão, a ideia da água caindo sobre a pessoa é a ideia da purificação, da limpeza, da lavagem de uma pessoa. Que também a palavra batismos ou bapto no grego também carrega esse sentido. Batismos não carrega apenas o sentido de imergir, de mergulhar, de sepultar. Carrega também o sentido de lavar algo, de tingir algo, de derramar água sobre algo, né? Derramar, né? Porque não exatamente é só aplicado em termos de água, né? Mas quando você olha, por exemplo, para a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, você vai ver que muitas vezes, onde se usa a palavra aspergir, é traduzido no grego como batismos, no texto grego da Septuaginta. Então isso indica que a palavra por si só ela não significa um modo. E é bom eu falar nisso porque a gente entra aqui nesse último item aqui que é formas de batismo. Quando a gente fala de formas de batismo, duas coisas sempre ficam em voga. A questão do modo como se batiza, por imersão, por aspersão, e qual a fórmula, né? A fórmula é em nome da Trindade ou é em nome de Jesus? Então, o que a gente vai ver aqui, ó? Olhando para o Novo Testamento, a única certeza que se tem é de que Jesus determinou que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nesse batismo era feito com água, pelos textos aqui indicados. Note que o batismo era feito também, deixa eu fazer um adendo aqui para que você possa enxergar melhor aqui. Eu vou levantar um pouquinho a tela aqui, vamos lá. Voltando aqui, ó. A única certeza que se tem é que Jesus determinou que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nesse batismo era feito com água. Pelos textos aqui indicados, nota-se que o batismo era feito também simplesmente em nome de Jesus, como está em Atos 10:48. Então você vai ver que aqui você tem Mateus 28, do 18 a 20, e você percebe que aqui a ordem é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você olha para Atos 10:48, fala que determinado grupo de pessoas foi lá na casa de Cornélio, isso aqui, quando Pedro pregou a palavra e os romanos se converteram, né? Os gentios que estavam ali na casa de Cornélio se converteram. Então, Atos 10:48. E aí o texto diz que eles foram batizados em nome de Jesus.
Então você percebe que tanto o batismo trinitário como o batismo em nome de Jesus são batismos que aconteceram, são fórmulas, ou seja, foram palavras que foram usadas, foram termos que foram usados. Ou seja, não se definiu, não se ficou preso a um termo. Só a partir do século II que começou-se a defender um determinado posicionamento. Então, em questão de fórmula, você vai ver no Novo Testamento pessoas batizando em nome da Trindade e você vai ver pessoas batizando em nome de Jesus. Então, nada mais há para se estabelecer, nem que haja necessidade de muita ou de pouca água, nem que a água tenha que ser tratada de maneira especial. Precisamos ter claro em nossa mente que a água é um símbolo, ok? Então, e aí talvez você levante a pergunta, mas a gente não vê pessoas sendo aspergidas, né? No texto do Novo Testamento. Na verdade, essa é uma discussão bem polêmica que divide inúmeros grupos, tá? Você tem do lado os chamados imersionistas, que são aqueles que defendem o batismo por imersão, como sendo a forma mais bíblica e correta. Você tem os aspersionistas, que são aqueles que batizam por aspersão, que acreditam ser a forma correta. Ambos buscam pontos nas escrituras e nas tradições. O que você vai perceber é que a palavra batismo em si, ela não define que um batismo aconteceu por imersão ou por aspersão. Porque a mesma palavra grega, ela é usada para lavagem, como derramar água sobre algo, como para mergulhar alguém num rio. Você não tem essa definição. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, você também, se você fizer um olhar histórico, cultural, geográfico, você vai perceber que em alguns lugares pessoas foram batizadas perto de rios, como é o caso de Atos capítulo 8, onde Filipe está evangelizando um eunuco, e esse eunuco, quando está próximo de um rio, ele cita para Filipe, ó, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Eu vou ler com vocês aqui, se você tiver uma Bíblia em mãos, né? Repito com você, abre comigo em Atos capítulo 8, nós vamos fazer essa leitura. Atos capítulo 8, a partir do verso 36. Atos 8, 36. Diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? E aí disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, verso 38, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e eunuco desceram a água. Então fica claro que eles desceram, eles foram para dentro da água, para dentro da onde havia água, e Filipe o batizou. Quando saíram, verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Então, no verso 38, você vê que eles desceram a água e eles subiram. Eles desceram dentro do rio, ou seja, entraram com o corpo no rio e depois voltaram. Ou seja, há uma implicação aqui que esse batismo ele aconteceu por imersão. O eunuco ele foi mergulhado na água. Mas, por exemplo, você tem outros textos que são um pouco incertos. Veja só, quando você lê em Atos 2, Pedro ele está pregando no dia de Pentecostes, e aí os ouvintes de Pedro perguntam o que eles deveriam fazer, né? Eu vou ler aqui Atos 2, 37, tá? Abra aí Atos 2, 37. Olha o que o texto diz.
Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmão, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Vê aqui, novamente, a expressão ser batizado em nome de Jesus Cristo. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo pelo perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E aí, o texto diz, no verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve uma crescente de cerca de 3.000 pessoas. Eles estavam em Jerusalém. Se nós formos pensar em termos de, de localização, não há rios ali em Jerusalém. Jerusalém é o centro, é a parte central de Israel, é a capital de Israel. Das duas, uma. Ou você teria que pensar que eles foram para algum rio, encaminharam aquelas pessoas para algum rio, ou encaminhar algumas pessoas para um determinado tanque, que talvez seja mais provável. E aí você vai perceber que não fica claro que aqui não era um lugar de água corrente. Então já compromete aquela questão de muita gente que achar que batismo só é válido se for em água corrente. Aqui não existe água corrente nas proximidades, nem se eles foram para um tanque. O tanque mais próximo aqui de Jerusalém era o tanque de Betesda, onde eles poderiam talvez ter sido mergulhados ou não, ok? E aí você tem em Atos 10:38, que é o momento onde o Pedro ele se dirige para a cidade de Jope, ok? E o que aconteceu? Lá ele pregou na casa de Cornélio, as pessoas foram batizadas e o texto diz, no verso 48, né? 10:48 de Atos. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Estava em Jope, ele estava na casa, ele estava dentro de uma casa, ele estava na casa de Cornélio. Ali não havia águas correntes. Talvez possa que num lugar como esse, possa talvez ter sido batizado por aspersão. Em si, o que a gente precisa entender? Que a palavra grega bapto, baptizo ou baptismo, que são essas três palavras que aparecem, elas são usadas tanto para o ato de mergulhar, como sepultar, como de lavar. Quando você lê, por exemplo, Marcos 7, vou te dar um exemplo aqui onde a palavra batismo é usada com o sentido de lavar algo. Marcos 7, verso 4. Na verdade, eu vou ler do 1 em diante. Ó. O Marcos 7 diz assim: Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Aí o verso 4. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Essa palavra aqui, lavar de copos, ou lavar os copos, esse lavar aqui, o texto grego de Marcos diz baptizo. Por quê? Ele usa um texto da Septuaginta, a palavra grega batismo, ele usa batismo para dizer o quê? De lavagem cerimonial, porque está falando da lavagem o quê? Dos copos, dos jarros, ou seja, derramando água, limpando com água. Então, aqui batismo tem o sentido de derramar água, não de mergulhar, ok? Então, pela palavra em si, nós não temos uma definição. E pode ser que aconteceu ambas as práticas. Existe um documento redigido por volta do ano 120, 130, um documento do segundo século, chamado Didaquê, ok? Guardem bem essa palavra. Vou até escrever aqui para vocês. Didaquê.
Opa. Didaquê. Esse didaquê é chamado de o ensino dos 12 apóstolos. Ok? Essa palavra aqui, ó, didaquê, o ensino dos 12 apóstolos. Ele está remetido ao século II, tá? A gente usa o termo aqui Era Comum, ao século II da Era Comum. O Didaquê, ele é um documento que ele faz a seguinte afirmação. Em relação ao batismo, que uma pessoa ela deveria ser levada à instrução, né? O ensino dos 12 apóstolos, lógico que não foi escrito pelos apóstolos, foi escrito pelos discípulos dos apóstolos. Mas eles estão dizendo que eles receberam como uma recomendação apostólica, tá? Por isso que o Didaquê ele tem esse sentido. E tem um texto no Didaquê que ele fala assim, que ao batizar uma pessoa deveria se levar em águas correntes e mergulhá-la nas águas, batizando. Ao mergulhar, a fórmula é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois retirar a pessoa da água. E aí o texto diz assim: caso não haja rio com águas correntes, poderá se batizar derramando água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, desde o século II, esse documento ele diz, lógico, ele tem uma preferência pelo batismo por imersão, mas caso houvesse a impossibilidade, que a pessoa fosse batizada por água, com água sendo derramada sobre ela, por aspersão. Eu, na minha experiência, eu já vi muitas vezes em alguns contextos, pegarem pessoas extremamente idosas ou com problemas de saúde, onde elas estão acamadas, e alguns contextos de igreja querer que elas fossem mergulhadas em tanque. Algumas pessoas bem velhinhas com inúmeros problemas de saúde, outras paraplégicas ou tetraplégicas. Exatamente por quê? Porque está preso a um conceito que ele não é uma determinação. Jesus não disse batize enfiando a pessoa na água, ou batize só derramando água sobre a cabeça. Jesus não disse faça desse jeito ou faça daquele. Ele apenas falou batizem. E muitas vezes vi pessoas que queriam se batizar por estar em uma condição como essa, elas não tinham condições de serem mergulhadas numa água, acabaram ficando sem o batismo. Logicamente que o batismo não salva, mas o batismo é uma ordenança de Jesus. E uma igreja não cumprir isso por estar presa a um costume a qual não há uma definição textual sobre isso, é complicado. Porque uma pessoa acamada, ela poderia ter sido batizada por aspersão. Uma pessoa que não tem condições de entrar na água, que está extremamente com a saúde débil, poderia ter sido batizada por aspersão. Mas, paciência, né? Isso faz parte dessa guerra que existe, e essa guerra ela se difundiu muito, né? Essa guerra teológica se difundiu muito depois da Reforma Protestante. Os reformadores ainda batizavam por aspersão. Lutero, Calvino, as igrejas oriundas da Reforma elas batizavam por aspersão. Depois surge um movimento na Holanda chamado de movimento anabatista. Lógico que a primeira ideia do movimento anabatista era ser um batismo contra o batismo infantil, que era um batismo praticado por essas igrejas, né? As igrejas oriundas da Reforma tanto batizavam por aspersão como batizavam crianças. E aí o movimento anabatista que surge na Holanda por volta do século 17 não aceita o batismo de crianças e aí apregoa também que o batismo bíblico ele deveria ser por imersão. Então, daquele momento diante, ficam essas duas visões, né? Imersionismo, aspersionismo,
mas se a gente olha pro texto em si e fizer um olhar criterioso, científico, um olhar despojado de inclinações teológicas, você vai ver que a palavra, o termo, ele é muito amplo. A palavra no grego tanto pode indicar uma coisa, mergulhar, sepultar, como pode indicar aspergir, derramar, colocar, entendeu? Então é isso. Para a gente fechar, então, precisamos ter claro em nossa mente que a água é apenas um símbolo, como era a ovelha sem defeito, que era um símbolo de quem? Do Messias, que iria para o matadouro. Mas a ovelha em si nada podia fazer pelo pecado, né? Senão, não teria necessidade de ter vindo Jesus. Se a morte de uma ovelha no lugar de um pecador resolvesse o problema, não haveria de haver a morte do Filho de Deus. Então, o sacrifício de animais no Antigo Testamento, o autor aos Hebreus diz que era uma sombra, uma figura, ou seja, um símbolo do sacrifício definitivo e perfeito que haveria de vir, que era o sacrifício de Jesus, ok? E então, lembre-se que a água é símbolo e que a fórmula em nome de não é uma mágica, tá? A ideia de batizar alguém em nome de Jesus ou em nome da Trindade só possui valor à medida em que você, à medida que eu, à medida que qualquer pessoa assuma uma posição de servo em relação ao Senhor dos Senhores, ao Deus Trino, Autor, Senhor e sustentador da vida verdadeira e eterna. Ok? Então, estou encerrando aqui essa aula de hoje. Que Deus abençoe em Cristo e até mais.